circuito interno de TV. E aí me veio uma convicção, ele está aqui no mesmo hospital que você está. E eu posso vê-lo? Por enquanto não. Mas observe, está convencido de que ele está vivo? Agora estou. Agora eu posso dormir. Agora. É um espírito convulsionado. O que é isso? Os arquitetos espirituais. Tem espírito que você vai conversar com eles, você sente que é um bloqueio, de repente por alguma razão diz assim, vá até aquela janela ali fora. E ele vai. O que você está vendo? O que ele está vendo, para mim é tão surpreso quanto ele, eu também não sei. Eu fico como espectador. Agora, o que essa turma, digamos assim, no bom sentido, dos arquitetos, apronta no bom sentido. Você vê o espírito às vezes desmontar, se emocionar, chorar, você vê a coisa. Acreditem nisso, gente. Por favor, essa é informação de 1954. Tem gente que em 2011 está achando difícil trabalhar com isso. Vamos em frente. Américo Cicero. Quem está do outro lado da linha? Esse é o primeiro problema de quem vai fazer o diálogo. Eu não vejo, não ouço. Quem está do outro lado da linha? Olha, sei. Eu gosto muito desse livro porque ele é muito simpático. Para mim, a melhor definição de livro simpático é esse livro. Ele é muito objetivo. Vamos em frente. Quem está do outro lado? Não, desculpa, deixa eu só voltar um minuto. O primeiro problema de quem vai conversar com os espíritos é que é pior do que telefonar. Quando alguém telefona e eu não sei quem é, pelo menos a voz já me diz se é homem ou mulher. Se é uma criança ou uma pessoa de mais idade, você pelo timbre você já consegue definir. Nada disso você tem de colher de chá. A voz é do médium. Você não sabe se é homem, se é mulher, não sabe nada. Está ali cego. É assim que eu entro no processo que vocês estão nessa tarefa também. Estão cegos. Não sabe nada. Tá? Vamos lá. O médium esclarecedor, ele normalmente tem esses dois tipos de coisa que nós já falamos, de inspiração ou uma leve intuição, ou ele não aguça a intuição. Geralmente, mais ou menos assim. Vamos em frente. A diferença entre dialogar e doutrinar. Vamos só falar rapidamente, porque isso é do Américo e a gente tem que lembrar. Quando o indivíduo vai, isso, e outros autores também dão essa fala, quando o indivíduo vai conversar com uma entidade, com a cabeça de que ele é doutrinador, começa totalmente errado. Doutrinar é catequizar. O indivíduo vai com a ideia de que ele tem que converter a pessoa. Se possível, transformar em espírito, em 10, 15 minutos. Esse é um erro gravíssimo de muitos doutrinadores. Nós vamos para conversar, dialogar, ouvir e falar. É completamente diferente. Vamos em frente. Doentes e acompanhantes, como proceder? Como ele colocou isso lá na introdução, eu trouxe também. O livro de obsessão é claro sobre isso. Ele recomenda que, se de inopino às vezes acontece, chega alguém na reunião, antes de começar, alguém obsidiado, você atenda essas pessoas junto com os familiares, aplica um passe e retira a pessoa. Muito claro. Mas só que o André Luiz, no outro ponto, vai admitir que possam certos casos de obsessão, a pessoa participar da reunião. Hoje, na prática, isso não se faz mais. Nesse ponto, ele tem que ter aquela atualização contextual que não viu. Mas o André Luiz, de início, ele fala isso aí. É só ler e conferir. Ele vai dizer que você atende, dá o passe, retira as pessoas e faz a reunião. Vamos em frente? Por favor. Aí vem a questão da recepção. Como é que a gente vai deduzir o sexo do espírito, segundo André Luiz ensinou lá?
você já chega para o espírito assim, boa noite, meu irmão. Isso, já começou tudo errado. Primeiro, você não sabe se ele está de noite, se ele está de dia. Ele pode estar se vendo num acidente que ocorreu às 8 horas da manhã. Você dando boa noite para ele é a coisa mais estranha. Quando você fala meu irmão, você pode estar falando com uma mulher. Se você chamar uma mulher de meu irmão, ofende uma nota de 0 a 10, ofende 3. Mas se você chamar um homem de minha irmã, você ofende geralmente na faixa 8 para cima. Meu irmão também é estranho. O cara às vezes vai dizer assim, por que você está falando meu irmão? O que significa meu irmão? No meu contexto e meu irmão no contexto dele. Começa a dar uma discussão ali por conta disso. Pior quando você fala assim, você está numa casa espírita, e o cara é um evangélico rosto. Aí alguém vai dizer assim, mas acontece? Não acontece, você recebe, e dependendo da fala que você tem, chega a uma certa altura que você tem que passar a bola, você tem que botar um pastor para falar com ele. E os espíritos são claros sobre isso. Lá o nosso Efigênio vai falar disso, que na equipe espiritual você tem sacerdotes, pastores, psicólogos, médicos, as mais variadas situações. E às vezes você não lança mão disso. Há poucos dias um companheiro estava conversando com uma entidade, quando chegou a certa altura, a entidade estava doida para ficar dentro da instituição. Ela só precisava que ele desse a necessária segurança para garantir, pode ficar, que você está sob segurança, porque ele vai ser perseguido pela organização. Ele vira para o companheiro e diz assim, mas eu não confio em você. E ele ficou perdendo tempo com isso. O que ele tinha que ter feito? Você não confia em mim, e dou toda a razão, mas nós acabamos de nos conhecer. Você confia em quem? E a partir daí você passa a bola. Vamos em frente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, você já chamou de masculino. Querido, piorou. Que intimidade é essa de me chamar de meu querido?